No ar, Altiora Jornal. Olá, boa noite. Segunda-feira, 1º de setembro. Prefeitura de Bragança Paulista divulga pontos de fiscalização eletrônica no município. Começou mais uma edição da campanha nacional de vacinação contra a hepatite A. Confira também o que será discutido na sessão da Câmara de Bragança Paulista nesta semana. E o Bragantino vence o ABC em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e sai da zona do rebaixamento. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Altiora Jornal. Vamos conferir como está a pauta da sessão da Câmara de Bragança para esta semana. O projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Câmara de Bragança em Portugal com o objetivo de fazer intercâmbio cultural entre as cidades irmãs. O projeto que altera dispositivos da lei que institui em Bragança Paulista o programa Adote o Verde. Em votação em turno único, o projeto que dispõe sobre a declaração de utilidade pública à Associação Bragantina de Jiu-Jitsu, a ABJJ. Na tribuna livre, o consultor Ilmar de Moreira, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, irá falar sobre o Núcleo de Excelência em Ferramentaria. E o comerciante Marcos Roberto dos Santos irá apresentar os trabalhos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a SEMADES. E nesta edição do Altiora Jornal, recebemos em nossos estúdios a ex-presidente da Fundação Bragantina de Ensino Superior, a FESB, para fazer alguns esclarecimentos. Vamos ver. E eu converso com a ex-presidente da FESB o caso das contratações que foram consideradas irregulares. Este é o motivo do seu esclarecimento? Realmente eu vim aqui para colocar para a população a versão real do que foi publicado em jornais, né? Seria o seguinte: o Tribunal de Contas está processando, ou não aceitou, no caso, as contas de 2009. E em 2009, eu não era presidente da FESB. Quem era presidente da FESB no início de 2009 era o senhor Sérgio Pereira e depois a professora Rita Teixeira Valente. Eu assumi a FESB em dezembro de 2009, mais precisamente dia 30 de novembro de 2009. Então essas contratações não correspondem à minha gestão. E também vale esclarecer que foi citado o seu nome de uma maneira errada nesse caso, e por isso é o motivo também do seu esclarecimento. É o que me interessa realmente, é isso, entendeu? Tirar a responsabilidade de tirar o meu nome desse processo, que o Departamento Jurídico da FESB já providenciou nesse sentido, porque é muito simples entender. No final do ano, quando você faz o relatório para o Tribunal de Contas, quem assina o relatório é o presidente em exercício. Mas não foi especificado no relatório que eu estava em exercício apenas no mês de dezembro. Então houve um erro, né, um erro de todas as partes, vamos dizer assim, que está sendo corrigido agora. E como foi veiculado o meu nome, é interessante que eu esclareça a população de uma forma bastante simples, mesmo porque o Tribunal de Contas não tem muito a ver com a FESB, porque a FESB é uma entidade particular de direito público, né? Ela é particular. Quem que sustenta a FESB? As mensalidades dos alunos, simplesmente. Então ela não recebe nada de verba pública, mas como ela foi instituída pelo poder público, o Tribunal de Contas não abre mão de fiscalizar a FESB, o que eu acho ótimo. Só que na minha gestão, eu fiquei 4 anos na FESB, 2010, 2011, 2012 e 2012, as contas estão aprovadas. 2013 ainda não saiu o relatório, mas deverão ser aprovadas. Então eu quero só esclarecer ao seu público nesse sentido,
que na minha gestão não houve nada até agora em relação ao Tribunal de Contas. Obrigado pelas informações e vale ressaltar também que o Altiora Jornal está aberto para mais esclarecimentos da atual diretoria da FESB sobre o caso e também a diretoria da época que foram realizadas essas contratações que foram consideradas irregulares. A Prefeitura de Bragança Paulista divulgou uma lista com os pontos de fiscalização eletrônica que existem no município. Os locais com fiscalização fixa do trânsito são, com velocidade máxima de 60 km por hora, serão fiscalizadas as avenidas Dom Pedro I, no quilômetro 3,3, Avenida dos Imigrantes, dos números 1387 ao 6776, Alberto Diniz, do 555 ao 1111, Variante Farmacêutico Francisco de Toledo Leme, no Tabuão, no quilômetro 1,3, Avenida Lindóia, na altura do número 561, com velocidade máxima de 50 km por hora e de 40 km por hora na Avenida dos Imigrantes, no bairro do Popó, na altura dos números 5.052 e 5.242. As lombadas eletrônicas estão na Avenida José Gomes da Rocha Leal, na altura do número 357, uma no sentido bairro Centro e a outra no sentido contrário, com velocidade máxima permitida de 50 km por hora. A outra na Avenida Dr. José Adriano Marrei Júnior, no sentido bairro Centro, na altura do número 328, com velocidade máxima de 40 km por hora. 4 cruzamentos com semáforos serão fiscalizados com medição de velocidade por avanço de sinal vermelho e parada sobre faixa de pedestres. Na Avenida José Gomes da Rocha Leal e Rua Dr. Tosta, com velocidade máxima de 50 km por hora. Entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a Praça Coronel Jacinto Osório, com velocidade de 40 km por hora, sentido rodoviária, e para quem segue na Juscelino Kubitschek em direção à Vila Bianchi, a velocidade é de 60 km por hora. Entre a Avenida Norte Sul e a Estrada Mauro de Próspero, a velocidade permitida é de 40 km por hora. E no semáforo da Avenida dos Imigrantes, na altura do número 6.613, a máxima é de 60 km por hora. Os motoristas devem estar atentos com relação ao avanço de semáforo fechado e parada sobre faixa de pedestre na Avenida Antônio Pires Pimentel e as ruas da Liberdade e Professor Luiz Nardi, a Avenida José Gomes da Rocha Leal e a Rua Felipe Siqueira, as avenidas Minas Gerais e Lindóia, a Avenida Adriano Marrei Júnior e a Alameda 15 de Dezembro, as ruas Doutor Freitas e dos Tamoios, a Avenida José Gomes da Rocha Leal e a Travessa Riachuelo e também as avenidas 15 de Dezembro e Francisco Samuel Luquezzi Filho. Confira as vagas do PAT. Operador de caixa, operador de telemarketing, operador de tratamento de esgoto, ortodontista, pajem, pedreiro, servente de pedreiro, supervisor de segurança, vendedor de serviços, vendedor pracista, atendente de balcão, motorista de caminhão categoria C, costureira, caseiro, oficial de serviços gerais e outros cargos. O PAT fica na Rua Coronel Teófilo Leme, número 1240, em cima do Mercado Municipal. É preciso apresentar o CPF, RG, cartão cidadão e a carteira de trabalho e retirar a carta de encaminhamento. O PAT funciona das 8h30 da manhã às 4 da tarde. No segundo bloco, campanha nacional de vacinação contra a hepatite A começou nesta segunda-feira. E em Atibaia, família que teve a casa queimada está precisando de ajuda. Voltamos daqui a pouco.